No programa de hoje, o bicho vai pegar. O homem é coronel da reserva da PM de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Sabe tudo e mais um pouco de como manter a ordem e combater vagabundo. A população tem medão e ela que tá queirando a polícia na rua. Muitos aplausos para o coronel José Vicente. Boa, coronel. Obrigado mais uma vez. Coronel é nosso sócio aqui do programa. Tá sempre aqui quando surge esses problemas. Exato. Vê o coronel Vicente conversando com a gente aí. Tudo bem, coronel? Tudo tranquilo ou não? Semi-tranquilo? Nada tranquilo, né, amigo? Nada tranquilo, né? A situação não está muito calma, não. E só piora, né, o coronel? A preocupação que a gente tem, essa crise que aparece, na verdade, ela já está correndo há muito tempo. De vez em quando ela aflora, esse iceberg da segurança nossa aflora com crise como essa no Rio Grande do Norte, ou essa agora, que se descobriu esse plano para atacar a família do Moro e outras autoridades. De repente, as pessoas se dão conta que há um enorme problema debaixo dessa superfície aparentemente calma. E daí aparecem os valentões de microfone, que nós vamos, etc, etc. Quando nós temos, na verdade, um grande herói nacional, para mim é o maior que tem hoje, que é o promotor Lincoln Gaviria. Que é o de... Lá de Prudente. Prudente. O Lincoln... Prudente onde tem a prisão lá, tem um complexo prisional, na verdade, lá onde estão guardados os grandes criminosos que nós temos aqui no estado de São Paulo. E o Lincoln está nessa há quase 20 anos praticamente, lutando com uma enorme, a maior organização criminosa do país, quase que sozinho, e fazendo um trabalho que agora começa a ser reconhecido. Pouca gente sabe, mas há quase 20 anos que o Lincoln, ele não vai no cinema, não vai no restaurante, ele e a família dele, porque eles estão com um grupo de policiais militares fortemente armados para a proteção dele. Então é uma grande briga, só que ela tem que ser compartilhada agora com muito mais autoridades, com muito mais estrutura do que vem sendo feito até aqui. O que nós percebemos é que essa grande facção aqui de São Paulo, ela acabou crescendo, se espalhando pelo país, e só recentemente, em 2018 aproximadamente, que a Polícia Federal se deu conta que precisava monitorar as facções que nós temos no país, inclusive essa, a grandona aí. Porque nós temos, além dessa nave-mãe, que é o PCC, nós temos umas 70 facções pelo Brasil. 70? 70. Eles se desunem, brigam uns com os outros e botam uns nomes engraçadinhos, né? Agora o Sindicato do Crime brigou lá com o PCC no Rio Grande do Norte. No Ceará tem 3 facções, Comando Vermelho briga com o PCC e briga mais com os guardiões do Estado. Na Amazônia tem outros grupos, assim por diante. Eles fazem uma enorme ameaça à sociedade brasileira. Nós estamos vendo agora, nos dando conta, de que o caso do PCC ele escalou, como se diz, porque ele virou uma grande empresa criminosa. Sim. O próprio Dr. Lincoln fala, está se tornando uma estrutura pré-mafiosa. Ele não precisa mais ter medo da polícia, porque ele não está preocupado aí de vender droga na esquina, pura e simplesmente. O negócio já é muito maior. Já escalou o negócio. Escalou muito mais. Então ele pode se dar ao luxo de, deixa eu provocar esses policiais. Há uma grande preocupação que algumas lideranças estão cansadas de cadeia. O Marcola está desde, acho que 99, preso. E existem movimentações tentando soltá-lo. Tentaram em Rondônia, tentaram em Brasília, tentaram em São Paulo. E as autoridades agora estão começando a entender que o crime precisa ser melhor enfrentado. Nós tivemos lá no governo do Temer um Ministério da Segurança Pública. Quando o Bolsonaro entrou, o Moro foi chamado, o Moro assumiu o Ministério da Justiça e também a Segurança Pública. Aí o Moro transferiu o que ele fez aqui com... Sim. Que era o Calcinha, né? Sim. Que ele fez aquele esquema para transferir o... Vamos voltar ao nosso herói nacional aí, o Lincoln. Ele está muito acima de qualquer cara do BOPE, do COD. Ele é o cara. Ele é o cara. Esse é um cara corajoso, ele está levando o sacrifício pessoal da família nessa cruzada. E tem que ser entendido que ele precisa ser quase que uma bandeira de uma luta nossa contra o crime. Em todos os sentidos. Porque o problema nosso não é só o PCC, evidentemente. Nós temos 70 facções. Nós temos milícias no Rio de Janeiro que não tem nada a ver com o Comando Vermelho, né, ou com o PCC. São manifestações criminosas perigosíssimas, submetendo a sociedade. Falar que o Estado não entra. Qual é a função do Estado? Estabelecer regras
mediar ali os conflitos humanos e aplicar a lei. Sim. Quando o Estado não vai, quem faz isso? É a facção criminosa ou é a milícia. Tinha uma milícia no Rio, hoje temos 200. Que é o poder, né? É o poder. Se o Estado não chega, alguém vai. Então, de repente, a gente tem o novo governo federal, que ele tem uma propensão a ter um dozinho do bandido. Acho que ele é um fruto da sociedade, da iniquidade social, essa miséria, os contrastes, muito rico, muito pobre, essa coisa toda. E esse discursinho, o Lula anuncia o plano, algumas intenções para a segurança. O governo não tem plano para a segurança. Não tem plano para nada. Não tem plano para a economia, não tem plano para a segurança. Nem para almoço. Depende do que o ministro da Justiça fala. Bom, eu vou fazer... chegou no Rio Grande do Norte, eu vou dar 100 milhões. É fácil dar dinheiro dos outros, né? Mas baseado em qual plano de segurança do país? Alguém pode estar precisando mais? Esses 100 milhões vai resolver o problema? Não, vai montar uma instalação para a cavalaria da PM do Rio Grande do Norte. Não vai afetar nada. Não, vou melhorar as instalações da Polícia Civil. E vai torrar 100 milhões quando é necessário dar um diagnóstico do que está acontecendo, o que nós vamos fazer. E quando anuncia esse plano, o Lula fala e repete. Mas a polícia está batendo na periferia. Aqui batendo na periferia? Nós estamos com uma redução, por incrível que pareça, redução de homicídios. Caiu ano passado. Chegou a 30. O Tarso Genro criou um tal de PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Quando começa a dar sobrenome para a segurança, eu fico sempre desconfiado. Né? Segurança com cidadania. Segurança tem que ser bem feita, não precisa ter sobrenome. Ele prometeu lá em 2007, quando criaram, foi uma lei, que em 2012 nós estaremos com 12 mortes por 100 mil habitantes, que é um grande termômetro da violência em qualquer lugar do mundo. 12. Estava quase 30. Nós estamos com 18 no programa no governo Bolsonaro. Ele não conseguiu fazer. Um projeto que fracassou. Sim. E agora, na semana passada, o Lula e o ministro da Justiça falam: nós vamos voltar ao PRONASSE. Que é o mesmo do 2007. É o mesmo Tarso Genro 2007, que fracassou, não funcionou. É o retorno de Jedi. É o retorno do fracasso. É o retorno de Jedi. É um Walking Dead, né? Isso, pode ser o Walking Dead também. Só para voltar na raiz do problema, segundo informações, é uma notícia que o Moro sofreu essa retaliação do PCC porque ele proibiu a visita íntima. Então eu gostaria que você aprofundasse a visita íntima. Porque quando o cara vai lá, tem as informações, o que você acha da visita íntima? Olha, é bom ressaltar o seguinte: quem mobilizou a transferência dessa liderança foi o nosso herói, o Lincoln. Certo. Tá? Isso lá no final do 2018. Ele mobilizou as autoridades federais, o ministro Sérgio Moro, ele apenas viabilizou a logística, arrumar avião, o presídio que ia ficar, etc. Bom, depois ele resolveu dar uma endurecida no regime prisional ali federal, os presídios federais. Aqui não tem mais visita íntima. Ora, o camarada está preso, ele está tolhido, ele não pode ir no boteco, não pode jogar futebol, não pode namorar, mas pode ter visita íntima. Foi uma coisa que foi criada aqui em São Paulo, uma coisa estranha, né? Mas não está na lei nenhuma isso aí. Ele tirou esse privilégio do regime disciplinar diferenciado aqui de São Paulo, fica lá em Presidente Venceslau, não tem isso. O preso fica sozinho, Venceslau não tem visita íntima. É mais rigoroso que os presídios federais. O banho de sol não é coletivo, não tem grupo. Tem um quintalzinho para o banho de sol dele. Ele não tem televisão, não pode assistir o programa, não tem rádio, não tem jornal, não tem revista. Segurança máxima. Celular, ele só pode ler revista. Celular nem pensar. Ele só pode ler livro religioso, autoajuda, é o que ele está liberado. E o que se percebe é o seguinte: quando há rigor, quando você mobiliza as lideranças criminosas, eles ficam extremamente incomodados, eles têm medo. O fator dissuasório do rigor de penitenciário, ele é fundamental para o controle do crime, de facções criminosas. Isso tem que ser levado em consideração. Uma das grandes lideranças aí dessas facções de São Paulo foi apanhado no celular, que o pessoal, uns 10 anos atrás, deixou entrar no presídio para monitorar as falas. E ele falou: não me criem problema, não me ataque policiais, senão eu vou passar mais uma temporada naquele inferno do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Então, aquilo há 15 anos praticamente, que não tem mais rebelião aqui em São Paulo. Não é porque o partido lá, essa facção, comanda os presídios, né? Isso é mentira. É porque eles têm medo de parar naquele inferno, como eles dizem. O que é o RDD?
regime disciplinar diferenciado. Foi criado aqui em São Paulo para, como tem umas 150 vagas apenas, e raramente chega a 100, porque o pessoal se comporta. Aqui em São Paulo, o que aconteceu? O pessoal aprendeu, depois daqueles ataques de 2006, a monitorar presos. Criar aquilo que a gente chamaria uma inteligência prisional, ficar observando. E ao longo dos tempos, foi observando indivíduo que tinha influência daquelas 170 unidades prisionais de São Paulo. E que poucos estados fazem. Perceber, esse sujeito tem uma liderança, porque ele faz uma rodinha em volta dele. E começou a mexer essas pedras para 2 presídios de segurança máxima, que não é essa hiper, mas nós temos hoje, de 200 mil presos, 1.500 presos problemáticos. A grande massa, na verdade, de presos é um bando de mané. Cometeu bobagem, né? Foi prego várias vezes furtando Zé Ruela. Zé Ruela. O que acontece? Nós percebemos, em termos de Brasil, que esses presos todos, quantos por cento volta ao crime? Todo mundo acha que vai todo mundo voltar. Não volta. Eles tomam um esfregão tão grande, a maioria, felizmente, que eles vão dar um jeito de se virar. É bom dar um esfregão. Esfregão de qualidade. Porque dá um belo esfregão. Foi feita uma pesquisa bem feita pela Universidade Federal de Pernambuco, mostrando que aproximadamente 30% retorna ao crime 5 anos depois que sai da prisão. Então nós temos 70% que aparentemente, muitos não foram apanhados, claro, continuam no crime, mas é uma boa ideia de que há opções de castigo, sem precisar deixar o cara direto lá. Vamos lembrar que o pessoal fala a respeito da saidinha, mas pouca gente sabe que todo dia 300 presos saem dos presídios aqui do estado de São Paulo e voltam para casa, se tiver casa. 9 a 10 mil por mês são liberados enquanto outros estão entrando. Mas isso tem um efeito, de alguma forma, mesmo que não haja um grande programa de ressocialização, isso não existe, aliás, não acredito nisso, mas o fato é que... Dá uma esfregada mesmo. O que funciona não é esfregada. Esfregão. Por que São Paulo tem o menor índice de violência? Claro que a polícia se aperfeiçoou muito. Não, a polícia nossa Você prepara... Polícia é boa. A polícia de São Paulo é uma das melhores do mundo. Pouca gente sabe disso. Tem aquela polícia, eu tava vendo lá, acho que é Pernambuco, a da Caatinga. Você já viu essa polícia da Caatinga? Não. Que os caras saem na Caatinga. Porque a Caatinga, os caras saem no meio da Caatinga, bicho. É muito. Tem um documentário legal no não sei onde é que Pernambuco, eu vi. Polícia da Caatinga. É um grupamento. Tipo um bloco. É um grupo. E tipo mas os caras vão pra Caatinga, meu, e saem, não tem hora pra voltar. É muito legal. Polícia é um negócio que a gente... mas o problema... Deixa eu só fazer um break, meu querido coronel. O coronel José Vicente está aqui com a gente, ele manja tudo. E ele tem os dados certos. Sim. Segurança. Não é aquilo que a gente chuta. vê. Tem cara que chuta. Tem cara que chuta. Então vamos fazer o break rapidinho pro Reginaldo, a gente continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldo. Tchau. Pois não, pode... Eu acho que eu interrompi alguém. Não, eu ia falar pro coronel o seguinte, como é que faz pra gente voltar a ter um tipo de otimismo? Porque a gente viu na Lava Jato, né, um monte de gente foi presa, inclusive aí nesse meio tempo, não só políticos, mas também traficantes. Como é que a gente volta a acreditar na instituição da segurança aqui no Brasil? Você tá falando de várias operações, gente trabalhando bem, gente de bem, só que no final o pessoal solta o criminoso. Como é que a gente faz para ter fé nessa instituição? Olha, nós temos 2 questões importantes. Uma, essa questão toda envolvendo as ameaças ao Sérgio Moro, ao promotor e outras autoridades, Mato Grosso, coronéis, agentes penitenciários, está mostrando a ousadia do criminoso que ir contra as instituições. Você atacar uma figura que representa, de certa forma, o Senado, representa o Congresso, representa o Legislativo, é uma ousadia monumental que precisa de uma resposta para isso, né? Isso mostra que o governo federal tem uma grande lição para ser feita, que é uma grande coordenação nacional a respeito do monitoramento das ações contra as facções. Nós percebemos que houve uma reação extremamente competente da Polícia Federal. O Lincoln, o promotor, começou a fazer a avaliação dessas ameaças lá no final do ano passado. Quando entrou esse governo, ele foram para Brasília com o procurador-geral aqui, o Sarruba, da Justiça, levaram o problema para a Polícia Federal, eles entraram em ação, começaram a monitorar, em 45 dias abortaram as ações e prenderam todo mundo. De 11 que estavam procurando, prenderam 9. Então o Estado tem uma capacidade, só que ele precisa mais que isso. Ele precisa de uma grande coordenação nacional a respeito do crime organizado.
Nós temos as facções? Sim. O tráfico de entorpecente, droga em geral, mobiliza talvez de 12, 15 bilhões de reais, uma avaliação feita ali pela Câmara Federal. O jogo clandestino, está lá o jogo do bicho, que é só uma contravenção, tem uma grande máquina criminosa por trás disso, movimenta talvez uns 20 bilhões. Mais que o mais jogo do bicho do que droga? Mais. O contrabando e pirataria movimenta em torno de 100 bilhões. E ninguém está vendo sangue, ninguém está matando ninguém. E tudo entra pelas fronteiras. E corre pelo país. A droga vem lá do Caribe, eventualmente por Nordeste, ou sai da Colômbia e irriga o país. As facções se empoderam com droga, com armas, com munição. A partir daí estão comprando autoridade, comprando facilidades. E isso tem que ser melhor visto. Uma grande coordenação nacional, a partir, lógico, tem que ser do ambiente federal, para coordenar o trabalho da Polícia Federal, das inteligências dos estados e ter um grande mapa de como o crime está se comportando. Existe uma enorme tecnologia aqui em São Paulo, que já foi oferecido para o âmbito federal, é um sistema chamado DECTA. Ele integra todos os bancos de dados e começa a achar as pessoas e suas relações. Enfim, é necessário uma grande coordenação. Um outro aspecto é que a grande pacificação da sociedade, das grandes cidades, não tem muito a ver com esses grupos criminosos poderosos, não. O assaltante que está roubando, batendo o celular, antigamente batia carteira, celular hoje, aqui na Paulista, não tem nada a ver com o PCC ou com essas facções. Quem está roubando o carro por aqui... Também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quem está perturbando a vida das pessoas aqui, lá na cidade de Tiradentes ou aqui lá em Moema, não tem nada a ver com essas facções. Isso tem a ver com a polícia que está no dia a dia nas ruas. E o que nós percebemos nessa história? Os governadores, da hora, tem um problema sério que é a violência aqui. Pega um sujeito, põe secretário da Segurança, cuida disso para mim. E o que nós percebemos? O governador tem muita autoridade, mas não tem poder sobre as polícias. O secretário da Segurança, em geral, na maioria dos estados, não entende bulhufas de segurança, do trabalho policial. Ele tem menos autoridade, está mais perto do poder, mas também não tem. Quem manda na polícia são os policiais. Se o governador não fizer o trabalho dele de comando das polícias, que a polícia não respeita muito o secretário, respeita o governador. Até porque tem que aguentar. Que é o chefe, né? Ele tem que aguentar o cara há 4 anos. Ele tem um poder brutal. Então, se ele tiver... Gente, quem fez isso? O único cara que eu vi fazer isso aqui no Brasil foi o Eduardo Campos, lá em Pernambuco. Que sofreu... que acabou morrendo na candidatura. Então, o que ele fez? E os governadores têm que fazer isso. Olha, a polícia, para mim, precisa ser eficiente, não desperdiçar recurso e tratar bem, eficiente, obviamente, reduzir crime. E tratar bem os cidadãos que vão aflitos procurar uma delegacia, eu ligo para o 190, pego o guarda ali na viatura. O governador tem que zelar para isso. Precisa ter igual motorista, aquele mostrador na frente, e saber onde está indo bem, onde está indo mal, quem está fazendo bem. Por exemplo... O senhor acha que o Tarcísio acertou aqui em São Paulo, colocando o Derrite? O Derrite tem uma vantagem. Eu acho um grande mérito o Derrite aqui. Nós temos o secretário da Segurança no Rio Grande do Norte, que é um coronel também. É bom ter alguém do ramo para cuidar da segurança. Ele enfrentou o barro lá, né, digamos assim, da segurança, meteu o pé no barro. Eu acho que tem uma vantagem nisso. Mas é necessário mais que isso. Necessário o grande poder do governador de ter o seu demonstrativo na mesa todo dia. Eduardo Campos reunia toda semana com a cúpula da polícia. E chamava alguém lá do chão de fábrica também. Então, todo mundo sabia que a semana que vem tem que cobrar. Eu vi isso em reunião em Nova York, faz mais de 20 anos que toda quinta-feira reúno todo o chefe dos distritos. Sim. E o pessoal sabe lá que é melhor... Liderança. É melhor ter uma resposta. Mas você tem um programa de trabalho. Boa. Você tem uma liderança do governador. Boa. É vontade política, né? Tem que ter vontade política para resolver essas coisas. Você não tiver essa vontade, porque daí você sai da sua autoridade e exerce o poder sobre os policiais. Então, só um exemplo rápido. Na segunda-feira, saiu uma publicação da Folha de São Paulo, que existem 900 PMs que estão trabalhando fora do policiamento. A população está querendo, esses caras foram preparados, selecionados. Então, tem 70, quase 80 na prefeitura da capital fazendo o quê? Mas o prefeito precisa de proteção. Dei 3 PMs, mas 70? Sim.
O Rio Grande do Norte tem 608%. Amazonas tem 10,6% do efetivo jogado fora. Como se a PM aqui tivesse 10 mil fora. Não, cuidando da segurança. Sim, o Sergipe é o segundo, com 8. Ô, Coronel, você tem muita informação. Eu sabia que você era bom, não sabia que você era tão bom. Você é muito bom. O Coronel é muito bom. Assim, eu achava ele assim. Coronel, por que ele tá aqui? Porque é ruim. É um nível assim ele de informação. Agora, desculpa te pegar numa informação. Você fala tudo aqui. Mas como é que vai resolver a Cracolândia? Que eu nunca vi uma história que tava parecendo Walking Dead lá. Você tem alguma solução, alguma estratégia? Fazer um complemento, que eu ia perguntar também, porque muito se fala só da questão da saúde, mas nada de efetivo se fala sobre a questão dos traficantes que estão lá dentro mesmo dessa parte. Fala mais questão de saúde, aí complementando. Tem até as imagens aí, o Luquinha pode colocar. Não, Cracolândia. O que está acontecendo? Não, o Dória já falou, não resolve em 2 dias. Não resolve em 2 dias, obviamente. Né? O Dória foi lá, meteu a eleição dele. Quase mataram. Olha isso. Tem um arrastão. Isso aí parece filme. Isso tem é um problema de uma certa complexidade, certo? Uma enorme complexidade. E em Lisboa havia um local chamado Casal Ventoso, uma praça, que tinha fixo 5 mil drogados desses. Fim de semana chegava a 10 mil. Demorou uns 15 anos para resolver. Resolveram. Mas tivemos isso também na Áustria. Se você tem próximo do centro de Los Angeles, o pessoal está ocupando enormes áreas lá. Toronto tem uma Cracolândia. Pra você ter uma ideia como é que tá o negócio de droga. Então, esse é um problema seríssimo. Mas vamos lá. Eu dei uma entrevista uma época na televisão aí e falei, bom, isso foi antes da campanha, falei, vou arrumar um cargo para o vice-governador. Isso é um problema para o vice-governador cuidar, parece que está acontecendo no governo aqui do Tarcísio. Primeira questão, a chave para a solução é dar prioridade do governo. Isso o Tarcísio está fazendo. Já é um enorme avanço. Sim. Ele colocou o vice-governador está acima dos secretários. Ele esteve aqui. Então, ele pode trabalhar tanto a segurança como a área da saúde, a área social, fazer as interligações com as prefeituras e até com o judiciário, Ministério Público, etc. Então, é necessário... Desculpe. É necessário essa coordenação contínua. Eu era parte de um conselho da Secretaria de Segurança Municipal, tinha um coronel muito bom que estava cuidando dessa questão da Cracolândia. Já teve 4 mil fixos, hoje está em torno de 700. Quer dizer, já houve avanço nesse sentido. Sim. Mas é necessário ter esse plano e continuidade. Me parece, eu recebi essa informação, que o governo do estado já designou 200 funcionários de apoio social. Sim. Fora a parte da PM, fora a parte da investigação. Já prenderam mais de 200 traficantes lá. Eles continuam insistindo. Então, o problema é ter um plano e continuidade. Como tudo em segurança. Não dá para você ficar... O que nós vamos fazer hoje? Eu não sei, vou sair da minha cabeça. Ter um plano, precisa ter meta, continuidade e, claro, para isso, você precisa ter responsáveis. Quando você tem uma área muito problemática, qualquer lugar do Brasil, vamos falar em São Paulo, você designa um cara bom para resolver. Vamos falar do Jardim Ângela. Eu tinha um levantamento em 1998. 195 assassinatos. Jardim Ângela, Capão Redondo, da Zona Sul de São Paulo, hoje está com 350 mil habitantes. Uma cidade praticamente grande. De 195 caiu para 26. A PM triplicou o efetivo, botou um cara bom, tinha um sargentão da rota que era meio problemático nos confrontos, vai chefiar o posto comunitário do Jardim Ângela. Lá a boca era quente, hein? É quente, né? A boca é quente lá. Mas nós estamos com índice índice do Capão Redondo igual de Florianópolis, de homicídios. É 7 mortes por 100 mil, que é um indicador que a gente... Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido coronel. Eu estava vendo lá em São Francisco, em Los Angeles, porque tem esse negócio que a gente tá falando de droga, que é assistência social, né? A gente tem que ter empatia, porque a gente vê isso aí, é um flagelo humano. E normalmente você quer ajudar essas pessoas. Nessa condição. Aí, só que o que acontece lá? O Estado ajuda. Todo mundo ganha um voucher. O cara tem o dinheirinho dele. Sim, um auxílio, né? Tem um auxílio, todo mundo ganha aquele dinheiro, tem passe livre de metrô e tal. Aí eles se juntam nesses lugares, eles ficam lá nas barracas e tal. E o Estado também fornece o kit para se drogar. Então você tem lá
o cachimbo para fumar crack, o negócio para você aplicar, injetar a heroína. Você recebe disso, você fala, olha, por favor. Kit droga. Então o cara tem o dinheiro do Estado, o kit que o Estado dá, o traficante que fornece. Ele não vai sair de lá. Porque você mantém aquela pessoa ali. É difícil, né? Porque Como é que você vai resolver? Como é que você vai resolver isso? É muito complicado. E sempre que resolve vai para outro lugar também, né? Você viu quando resolveu lá atrás, os caras estavam aqui. Porque o Estado também quer cuidar. Mas veja o seguinte... A assistência social, ela também está lá para cuidar. Só nesse papo nós estamos vendo que o assunto é controverso. Você acha que não deve dar apoio nenhum ou deve dar muito apoio? Né? Eu também não sei, porque eu não sou especialista. Eu sei, mas ninguém sabe. Eu não sou especialista. Então, o que falta, evidentemente, é amadurecer o diálogo para encaminhar soluções. Nós temos um problema sério de prevenção com os mais jovens, do tipo até educacional, não entra nessa, orientar pais. Aqueles que começam a entrar, lógico, quando a polícia está cuidando, evitar que as drogas pesadas entrem. Existem drogas artificiais que estão chegando e são mortais. É pior que cocaína. Que é o opioide que compra na farmácia. Né? Então, o que é importante nesse caso é que haja a política para isso. Nós temos uma Secretaria Nacional sobre Drogas, tem a Secretaria Nacional de Segurança, tem essa sobre droga. É necessário ter um programa e uma liderança para cuidar disso. Âmbito nacional e cada estado reproduzir essa estrutura. Que é um grande problema que nós temos, que afeta profundamente, principalmente a juventude. Nós temos uma solução? Eu não sei. Não, prevenção não existe. Não, mas... Quanto tempo você vê que não tem campanha nenhuma? Não tem campanha nenhuma pra molecada que tá... Mas você vê tem campanha nenhuma. Antigamente a Jovem Pan fazia... A Jovem Pan fazia, que na época do seu Tuta fazia, ia lá, ia ex-viciado. Eu já fui também. Bem legal, escola, um projeto bem legal. Que fazia a prevenção. Mas é um negócio difícil. Mas você vê assim, quer ver uma coisa que talvez seja simples, aparentemente simples, claro que não é. Está no Supremo, alguém está sentado em cima de uma decisão de qual é a quantidade de maconha que pode ser considerada como uso pessoal ou tráfico. Porque isso hoje está na decisão do policial que chega na delegacia. Bom, acho que 3 ou 4 cigarros ou dá um flagrante aqui por tráfico. É isso. Por que nós temos 11 ministros, ele não consegue decidir isso aí? Como é que nós vamos decidir coisas mais complexas de droga? Percebe? Aí quer quantos pacauzinhos de maconha vale para consumo pessoal? Tem muitos países que nem está considerando, Portugal tem cota para isso, qual é a quantidade considerada para tráfico ou não. Nós não estamos cuidando disso. Né? Então, essa é uma das grandes questões que precisa ser colocado. Quando nós falamos um grande plano para a segurança pública... Que é tudo isso aí, né? Engloba tudo, toda essa... Nós tínhamos um bom plano de segurança, foi feito no governo Temer. O Sistema Único de Segurança Pública. E tinha um plano nacional para isso. De repente chegou o Lula, não, esse plano, eu quero aquele plano nosso lá, do Plonace. Que é o velho. Então, há ideias de você monitorar desempenho, segurança com cidadania. Eu falo, é o Plonace morto. Né? É isso aí. Coronel, obrigado pela sua presença. Muito bom. Põe a rede social do Coronel aí, ó. Na tela. O Coronel sempre vem aqui quando o negócio Quando o pau tá torando. Quando o pau tá torando, o Coronel vem aqui, ele manja muito de segurança pública. O Coronel está conversando aqui com a gente. Obrigado pela sua participação, sempre é um prazer receber você aqui e levar aí para nossa audiência o seu conhecimento. Nossa, enorme audiência. Parabéns pela oportunidade. E você manja muito dessa área, Coronel. Segurança obrigado, viu? Repertório. Muito obrigado.